Olá, galera do sexto ano, do meu sexto ano AB, Geografia. Vamos aqui para a nossa primeira videoaula, né, desse ano letivo de 2021. Eu acredito que, e tenho fé com o andamento aí da vacinação, que não demora mais, a gente vai voltar à normalidade, com fé em Jesus Cristo, mas até lá a gente ainda continua no sistema remoto, tá certo? Nossa primeira videoaula. E como é de costume, eu sempre peço para vocês, ao ver a aula, né, no seu telefone, notebook, enfim, é necessário que você esteja com o teu livro didático. Olha aqui, galerinha, ó. Sexto ano, A e B, estejam com seu livro didático, porque sempre que, no caso, você assistir essa videoaula, é necessário para facilitar a tua aprendizagem aí, porque a gente vai estar sempre recorrendo a imagens do livro, a mapas dos livros, a algumas ilustrações do livro didático, tá certo? Então, gráficos também. Então, para enriquecer a aprendizagem nossa, é sim necessário que você aí esteja com o teu manual de geografia. Então, o que é que a gente vai estar vendo agora? Observe aqui no quadro, o espaço natural e geográfico. Atentai bem, você já saiu do ensino fundamental menor e agora ingressa está no ensino fundamental maior. Você passa a ter uma atenção, cuidados em estudos de geografia. Por quê? A geografia é uma disciplina, e eu tenho que dar um destaquezinho aqui para a nossa área do conhecimento agora, a geografia, porque a geografia é extremamente importante você ter conhecimento geográfico para facilitar a compreensão do mundo em que tu vive, do nosso mundo tão globalizado. Tá certo, pessoal? Então, para você fazer estudante de geografia, sexto ano, ou de qualquer outra série, de qualquer outra formação, é necessário sim ter conhecimento de geografia e você dá importância a essa área do conhecimento. A essa matéria, como a gente costuma falar, né? Mais uma matéria de geografia. E tirar esse entendimento errado de que geografia é disciplina ou matéria de decoração. Estuda umas questõezinhas aqui, outra lá, para uma prova, uma atividade, tá certo? Você estuda naquele dia ou anterior ao dia da prova e pronto. Essa prática é errada, a gente não é mais para... Você, estudante de geografia, agora no sexto ano, não é mais estar com essa prática de estudar só na véspera da prova em forma de decoração, de decorar. Quando termina aquela avaliação, minutos depois, se fizer a pergunta ou no outro dia as perguntas, você não sabe mais, porque você não vivenciou a aprendizagem, você não deu a devida atenção. E, repito, geografia é extremamente importante, os conhecimentos nessa área, para que você compreenda melhor o mundo em que tu vives, né? O nosso planeta Terra. Então, a gente vai logo para a nossa viagem, no nosso roteiro da aprendizagem, espaço natural e espaço geográfico. No teu manual de geografia, da página 14 à página 15, que é o que a gente começa a fazer a nossa viagem geográfica, tá certo? Na página 14 já diz logo, o espaço e as pessoas. Observe bem, quando você nasce, olha, atentai bem, quando você nasce no teu espaço de vivência menor, que é a tua casa, que está inserido numa rua, caso você more e resida na zona urbana, tá certo? Então aquela rua pertence a um bairro, pertence ao município, à cidade. Da mesma forma que você que mora na zona rural, a tua comunidade rural pertence ao município. Esse município pertence a um estado. Então, o que é que eu estou querendo provocar em você? É que você já, ao você crescer, nasce, vai crescendo, então você vai tendo a percepção do espaço em que tu vives, né? Da tua casa à rua, ruas mais distantes um pouco, bairro. Daqui a pouco você vai crescendo e vai indo para espaços mais distante, tendo conhecimento de outras áreas. Então, é nesse entendimento que a gente vai viajar aqui sobre o espaço natural e o espaço geográfico. Fazer uma pequena abordagem. Por exemplo, quando você programa uma viagem, atentai bem, você aí, estudante de geografia,
quando você programa uma viagem para um determinado lugar, estado, região ou um outro país, mas enfim, quando você programa essa viagem, é normal que já se venha em sua cabeça lugares diferentes que você irá encontrar nessa viagem, para esse determinado lugar, óbvio, pessoas diferentes. E a pergunta que se coloca agora para você é que, então, suponha aí que você tem uma viagem, irá fazer uma viagem para um lugar que você gostaria de ir. Então, primeira coisa você começa a imaginar na tua cabeça a ideia de conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Então, a geografia nossa vai fazer essa indagação. Espera aí, esses lugares diferentes, pessoas diferentes nesse determinado lugar, será que sempre foi assim, aquele lugar? As pessoas que ali moram, a relação das pessoas com aquele ambiente, com aquele local, sempre foi assim? Então, é nesse contexto que a gente vai agora aprender, buscar as aprendizagens sobre espaço natural e espaço geográfico. Então, é óbvio que num determinado lugar que você imaginou aí, uma viagem, aquele local sempre não foi daquele jeito. Houve mudanças, transformações, né? A forma de lidar as pessoas com aquele determinado espaço geográfico, o crescimento urbano daquele lugar. Então, essas indagações que a gente vai buscar aqui agora no livro, no nosso manual, na página 14, tá certo? Que deixa bem claro aqui, ó. A geografia, a nossa querida geografia, vai buscar essa relação do espaço, o espaço, com as pessoas que habitam aquele espaço. Há uma relação íntima. Essa relação, a gente utiliza até o termo de, deixa eu colocar aqui no quadro, de interação. Olha aqui na lousa. A relação das pessoas com aquele determinado lugar. Há uma relação de interação, tá certo? E é nesta relação que a geografia vai fazer uma distinção, vai distinguir espaço natural de espaço geográfico. Olha aqui. As pessoas que habitam um determinado lugar, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, uma aldeia indígena, em solo da Amazônia, por exemplo, a comunidade indígena num determinado espaço na Amazônia. Qual é a relação das pessoas naquele determinado espaço? Qual é o nível de modificação da natureza provocado por as pessoas? Que pessoas são essas que eu falei? Os indígenas. Aí você sai desse espaço da comunidade indígena, que ali interage com o ambiente e as modificações que a sociedade indígena provoca naquele espaço, e vamos para um centro urbano, uma cidade, né? A modificação que as pessoas no centro urbano provocam, a expansão da urbanização, as modificações no espaço geográfico. Então, é nesse contexto que a nossa área do conhecimento, a geografia, vai buscar, vai fazer a distinção de espaço, bora lá, espaço natural e espaço geográfico. Espaço natural e espaço geográfico. Existem umas imagens aqui para você, no teu livro, sempre tem que recorrer ao livro didático, a página 14, existe uma imagem, né? Essa imagem aqui é da Antártida, tá certo? É do continente gelado da Antártida. É notadamente uma estação científica brasileira, cujo nome é Comandante Ferraz, na Antártida. Aqui para a gente fazer um entendimento de quando você vê essa imagem, estudante de geografia, quando você vê essa imagem, o que é que você nota? E há a necessidade de você ter teu livro para recorrer, ficar mais fácil a visualização, né, da imagem. Então, o que é que você nota aqui? Há um predomínio de elementos naturais, né, cujo domínio maior é o frio, é o clima frio, com a presença aqui das geleiras, montanhas de gelo, tá certo? Então, aí a geografia já está fazendo a distinção de um espaço natural para um espaço geográfico, ok? De um espaço cultural ou geográfico. Então, o espaço natural, gente,
É quando há um predomínio dos elementos naturais. Quais são esses elementos naturais? Vegetação, bora lá, campos, deserto, águas. Então, juntando esses elementos, chamados elementos naturais, numa determinada paisagem ou num determinado lugar, quando há o predomínio desses elementos, a geografia diz que é um espaço natural. Atentai bem, um espaço natural. Agora, o contrário, quando em um determinado lugar há um predomínio de elementos criados por nós, seres humanos, ação antrópica, tá certo? Por exemplo, uma cidade, uma lavoura, uma lavoura, o agronegócio, por exemplo, né? Um plantio de milho, de soja, de feijão. Aí você diz, professor, mas uma cidade tudo bem, as casas, prédios, ruas, asfalto, hospitais, que mais? Então, construção humana, predomínio de elementos construídos pelo ser humano. E aí um cultivo de planta, professor, mas não é vegetal, o cultivo de feijão, de arroz, de soja, não é vegetal, não é elemento natural, planta? Sim, mas é provocado pelo ser humano, é o ser humano que cria. Quando a gente chama de agricultura, por exemplo. Então, quando há um predomínio de elementos que é da ação do ser humano, aí aquele espaço geográfico, aquele espaço chamamos de espaço geográfico ou cultural, tá certo? Então, veja bem, então é nesse contexto que a gente separa os espaços da superfície terrestre. Eles podem ser com predomínio de elementos naturais, daí a gente classifica como um espaço natural, ou pode ser com predomínio de elementos culturais. E aí a gente classifica a geografia como um espaço cultural ou geográfico. Então, o que acontece? Virando a página para frente, no nosso segundo percurso da aprendizagem, a gente vai estar vendo aqui no nosso segundo percurso da aprendizagem o que é paisagem. E a gente vai dar destaque para o geógrafo Milton Santos, que é um dos mais conceituados da nossa área de geografia. O que é o conceito de espaço geográfico? Segundo ele, Milton Santos, espaço geográfico é tudo aquilo que está ao alcance da nossa visão, num raio de 360 graus. Você faz um giro completo, o que tua visão alcançar, tá certo? Aí, segundo Milton Santos, a gente chama de paisagens geográficas, que ali vai estar embutido elementos naturais e elementos culturais. Há um predomínio de um ou um predomínio do outro, ou a mesclagem, né? Ou um equilíbrio, tá certo? Então, a gente, na próxima videoaula, a gente dá sequência ao percurso 2, página 17. Forte abraço a todos, nos vemos na próxima videoaula. Aí já pode começar a outra, né?